Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo então. Dessa vez vamos falar sobre as medidas provisórias, certo? Importante tipo legislativo previsto ali no artigo 62, né, da Constituição Federal. Na verdade, não vamos comentar muito sobre o que está previsto no artigo 62, né, que fala basicamente do procedimento, né, da edição das medidas provisórias, o que acontece com a medida provisória quando entra no Congresso. Uma parte do que está previsto ali é, digamos, autoexplicativo, né? Mas eu quero focar mais com vocês nesse vídeo sobre a origem histórica das medidas provisórias, né? Para quem não sabe, essas medidas provisórias elas são, pela previsão originária, né, no texto original da Constituição, tinha uma inspiração clara no artigo 77 da Constituição Italiana, certo? A Constituição Italiana prevê, né, o provvedimento provisório, né, que seria uma figura basicamente idêntica às medidas provisórias do Brasil, né? E isso aí foi uma medida importada, né? Foi uma inspiração clara do constituinte brasileiro, adotando essa medida prevista na Constituição Italiana, né? Que na verdade tem uma particularidade, né? Uma diferença importante que não foi levada em consideração, né? Quando isso foi adotado, que é o fato de que a Itália tem um regime parlamentarista, né? Lá tem a figura do presidente e a figura do primeiro-ministro. O primeiro-ministro é o chefe de governo e o presidente o chefe de Estado. No Brasil temos apenas a figura do presidente, né, que reúne em si próprio, né, as funções de chefe de governo e chefe de Estado. E provavelmente, né, não posso dizer com certeza, mas provavelmente o constituinte, quando trouxe para o Brasil essa figura da medida provisória, ele tinha em mente a possibilidade de se criar o parlamentarismo no Brasil, né? Nesse sentido, faria sentido, né, que as medidas provisórias fossem adotadas. Afinal, haveriam duas figuras no Poder Executivo que, de certa forma, equilibrariam as forças, né? E em situações realmente de urgência e relevância, essas medidas provisórias poderiam ser adotadas pelo chefe de governo, né? Mas, a partir do momento que nós temos um chefe de governo e um chefe de Estado reunidos na mesma pessoa, né, adotar medidas provisórias ela se torna uma questão um pouco mais autoritária, né? A medida provisória, principalmente da forma como ela foi gerida nos primeiros anos, né, foi uma medida de um caráter até certo ponto autoritário, né, que não divergia muito, né, para não dizer não divergia nada dos decretos-leis que eram adotados no tempo da ditadura, né? O que acontecia, né? Hoje, digamos, foi melhorado, né? Nós temos a emenda constitucional 32 de 2001 que fez importantes modificações aí nesse regime das medidas provisórias. Mas antes de 2001, portanto, desde 88, né, até 2001, as medidas provisórias elas poderiam ser reeditadas, né, sem nenhuma limitação, caso não fossem apreciadas pelo legislativo, né? Era regra, ainda é regra, tanto na Constituição italiana quanto na Constituição brasileira, que assim que adotada a medida provisória, ela deve ser encaminhada ao Congresso, né, para apreciação e para conversão em lei, né? Mas, ultrapassado aquele prazo, não havia, se aquele prazo fosse ultrapassado sem apreciação pelo Legislativo, não havia nada previsto na Constituição acerca do que seria feito. E aí, como é que fica? Se a medida provisória não foi analisada naquele prazo de 30 a 60 dias, como é previsto atualmente, 60 dias prorrogado por mais 60. Né? Como é que ficaria, né, nessa situação em que não há apreciação? Antes da emenda 32, não havia previsão específica acerca do que aconteceria, né?
e isso aí motivou o executivo, né? Foi não apenas um presidente, foi mais de um presidente a fazer isso, né? Editar medidas provisórias, reeditar medidas provisórias, né? Eles acabavam por, após ultrapassado o prazo sem apreciação pelo Congresso, eles acabavam por reeditar aquela medida provisória basicamente com o mesmo teor, né? E ficava ali perdurando, né? Tem algumas medidas provisórias, né, que até hoje estão em vigor e elas são fruto de dezenas de reedições, né? Tem algumas medidas provisórias que foram reeditadas mais de 40 vezes, né? Ou seja, foram ultrapassados por 40 vezes o prazo de apreciação pelo Congresso, não foi apreciado e aquela medida provisória acabou sendo reeditada e hoje, né, são medidas provisórias que estão aí com força de lei, né, e não vão ser nunca mais analisadas, né? Na verdade, foram decretos com força de lei que foram editados, né, antes de 2001 e que estão em vigor até hoje e jamais foram analisados pelo Congresso. Ficaram e aí estão, né? Isso aí foi, de certa forma, corrigido em 2001, porque o STF, antes disso, considerou constitucional essas reedições, né? Essas reedições ilimitadas quando a Câmara não analisasse. Uma coisa seria se o Congresso, né, a Câmara e o Senado, analisassem e não acatassem a medida provisória. Isso aí seria uma situação que realmente não caberia uma reedição, né? Mas no caso em que a Câmara e o Senado sequer apreciassem essa medida provisória, não havia nada previsto acerca das situações jurídicas, acerca das relações jurídicas que seriam levadas adiante depois daquela não apreciação. E isso aí motivou as reedições. O STF, em vez de colocar um freio naquilo, né, simplesmente considerou constitucional, né, considerou plausível essas reedições, né, ilimitadas, né, o que motivou, né, a edição da Emenda Constitucional número 32, que realmente estipulou várias limitações, né, estipulou o prazo de 60 dias prorrogáveis por mais 60 e depois disso se consideraria a medida provisória como tacitamente não acatada, né? Não apreciada nesse prazo de 120 dias, né? 60 mais 60, a medida provisória ela se consideraria caducada, né? Caduca. Né? Inclusive, recentemente tivemos medidas provisórias aí editadas e que deixaram de ser apreciadas no prazo legal e elas perderam vigência, perderam eficácia, né? E também, por meio dessa emenda constitucional número 32, foram estabelecidos alguns parâmetros acerca das matérias que podem ou não ser objeto de medida provisória. Por exemplo, matéria penal, né? Você estipular um crime, né? E uma pena por meio de uma medida provisória não é cabível, né? O parágrafo 1º ali do artigo 62, ele diz que matérias que podem ser objeto de, que não podem, na verdade, ser objeto de medida provisória, né? O artigo 62 também, nos seus parágrafos seguintes, fala ali do trâmite dessas medidas no Congresso, né? E também fala de uma questão importante que é sobre a reedição, né? Que se a matéria for rejeitada ou não for apreciada, ela não pode ser reeditada no mesmo ano em que ela foi, né, em que ela foi baixada, né, que ela foi editada pelo presidente da República. Ela só poderia ser reeditada no ano seguinte, né, no ano seguinte, e aí haveria uma nova oportunidade para apreciação pelo Congresso e até, né, obviamente o Congresso tem o poder de acrescentar artigos, enfim, de fazer modificações na medida provisória quando ela for convertida em lei, né? A medida provisória ela vai ser tratada pelo Congresso, né? E ela pode ser convertida
em lei com modificações ou do jeito que foi recebida da Presidência da República. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para falar do artigo 62. Comentem, se tiverem dúvidas, estou à disposição. Ok? Um grande abraço.